visão do negócio é que a atividade da silvicultura e pecuária pode produzir extensos armazéns de carbono para o planeta e, com isso, agregar mais valor ao negócio. A gente deixaria o carbono nas árvores. A gente tem interesse maior pela serraria, mas é perfeitamente viável projetos para energia e para outras madeiras. Por que serraria é o melhor? Porque quando a gente introduz o sistema, a gente precisa tirar o gado por 6 meses. E aí eu tenho 12, 15 anos sem reformar essa área. Se eu faço um projeto de ciclo mais curto, de 6 anos, eu tenho que de 6 em 6 anos retirar o gado e a gente começa a afetar o manejo do pecuarista. A gente quer introduzir o componente arbóreo no sistema, causando o mínimo de impacto na atividade da pecuária. Então aí a gente tem, essa foto da fazenda, é um plantio com 12 meses de idade e ele é todo alinhado em nível. Aí ele é o mesmo plantio, só que agora ele já está com 5 anos, o gado junto com o plantio. Pode passar. Pode passar. Todas essas fotos são da fazenda. Dá uma paradinha para mim. Isso aqui é uma foto tradicional que toda palestra de integração ela tem. Eu nem gosto muito dos eucaliptos não, mas ela foi tirada pela Embrapa e ela é muito simbólica do gado buscando conforto térmico. Uma hora do sol aqui, vocês podem ver que a sombra está bem localizada ali embaixo, deve ser 11 horas, meio-dia, e o gado todo procurou a sombra. E aí vocês veem o efeito do sombreamento no meio dos corredores. A gente tem uma diminuição de 2 graus na temperatura dentro do sistema. Essa diminuição é muito importante para o conforto térmico dos animais. Quando está muito quente, eles têm um desperdício de energia, que é chamada energia de mantença. Eles ficam igual um cachorro, meio que batendo vazio, assim, um pouquinho, com a respiração mais ofegante. E essa energia, ele poderia não gastar ela. Ele não gastando essa energia, ele está gerando mais carne ou mais leite. Quanto menos ele se locomover, quanto menos ele gastar energia, mais gordinho o boi vai estar, melhor para a gente. E outra coisa, volta para mim, né, cara? Outra coisa muito interessante é que com menos calor a gente tem menos evaporação de água no solo. Se eu tenho menos 2 graus, a água vai ficar mais tempo nos corredores. Ficando mais tempo, eu tenho mais quantidade de umidade para a forrageira. A forrageira vai produzir mais capim e aí o sistema todo é integrado em simbiose. Um ajuda o outro. Aí o gado também no meio das árvores, buscando sombreamento. A gente tem mais horas de pastoreio. O gado normalmente nas fazendas, quando está 11 horas, meio-dia, as horas mais quentes, ele procura um malhadouro, ele deita na sombra. E nesse aspecto, ainda mais com alinhamento em nível, o gado a gente vê que ele prolonga, ele passa mais horas pastejando. Então a gente tem um momento atual da pecuária, que ela está pressionada. A gente tem os custos de insumo subindo, mão de obra subindo. Todo mundo sabe que hoje a gente tem um problema de a mão de obra subindo acima da inflação. A gente tem emprego quase pleno no Brasil. Ninguém encontra trabalhador com facilidade para estar na fazenda. Hoje todo mundo tem uma moto, quer estar perto da cidade, quer ter internet. Então a média de lucro nossa fica pressionada com ganho. E a gente tem a pressão ambiental pela emissão de metano. Qual que é a solução? É a integração, 2 atividades no mesmo espaço, produtividade, melhor genética, melhores pastagens e meio ambiente. A gente tem que resgatar o carbono e o metano que o gado emite. A gente consegue uma produtividade maior de capim, como informei no sistema. Com isso, a gente consegue uma melhor produtividade de carne e de leite e uma melhor conversão alimentar. A pecuária dentro do sistema ela é neutra em CO2. Ela é neutra em metano também. Ela é positiva em metano, ela resgata mais metano do que o gado emite.
Já falei da temperatura. O solo também recebe o benefício das folhas do eucalipto que caem e da troca de nutriente entre duas plantas, a pastagem e a árvore. Lá embaixo as raízes elas trocam nutriente, uma fixa nitrogênio, a outra fixa mais outro tipo de nutriente, e toda a parte foliar e de galho que a gente tira das árvores que cai naturalmente vão ficar ali no solo produzindo uma melhor nutrição. A gente diminui a lixiviação do solo e a perda de camada fértil. A minha região é um pouco diferente daqui, eu tenho muito morro lá. E o que acontece numa região com algum grau de declividade? O sistema funciona como uma calha. Eu fazendo alinhamento em nível, a chuva cai na primeira linha. A gente sabe que a chuva, quando cai sem cobertura vegetal nenhuma, ela acelera o morro abaixo. O que a floresta faz? O que a floresta amazônica faz? Ela cai nas copas, devagarzinho, vai gotejando no solo. Então, a árvore diminui a velocidade de impacto no solo e de escorrimento dessa água no sentido do curso d'água. Quando a gente tem as árvores, eu tenho uma primeira barreira no morro, essa água freia um pouquinho ali e filtra melhor no corredor, dá mais tempo do solo absorver e chupar essa água. Depois na segunda linha, na terceira, então a gente faz uma calha ali de curva de nível. E aí a gente evita esse tipo de situação. Agora a gente vai falar sobre a sustentabilidade do sistema. Eu gosto muito dessa frase, ela foi feita num dos cursos da ONU. E desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Então, eu tenho que ter uma atividade produtiva, explorar o meio ambiente e deixar para o meu filho da mesma forma. Ele não tem uma condição de escassez de recurso maior do que eu encontrei. Então, isso a gente faz um modelo sustentável. Qual é a demanda do mercado global? São por cadeias produtivas neutras nas emissões de gases. Nesse cenário, a gente tem um médio e longo prazo sustentável de nossa atividade e um posicionamento estratégico. A gente sabe que o gado, onde está circulado ali, é responsável por 22% de toda a emissão de metano que a gente tem no sistema, sendo ali o principal item do gráfico. A gente tem o gás natural 15, carvão 8, queima de biomassa 11 e o gado 22. Então, hoje no Brasil, a gente emite tanto metano quanto países extremamente industrializados, não por causa da nossa indústria, mas por causa da nossa pecuária, ser uma das maiores do mundo. Então, como é que a gente vai neutralizar esse metano todo que é emitido? A gente anterior. A gente vai neutralizar através do plantio de árvores. Então, quantas árvores são necessárias para zerar a emissão do gado? 25 árvores são necessárias no primeiro ano de vida, porque são árvores menores e a gente, com menos área de copa, menos fotossíntese, então a gente precisa de 25 árvores. No segundo ano, 3 árvores. No quarto ano, 4 árvores. E do oitavo para frente, 2, uma árvore. A gente está falando em plantar 200, 250 árvores por hectare. Então a gente cria um crédito de metano gigantesco dentro do sistema. Aqui está o gráfico da Embrapa, onde baliza todas essas informações. Do lado esquerdo a quantidade de árvores e aqui a quantidade de cabeça. Então, no 11º ano, que é o último aqui, a gente consegue zerar 153 cabeças de gado em 1 hectare. A gente zera o confinamento. Aí o equipamento que faz a parte de medição. E a gente pode ter uma carne com selo verde, por que não? Fora do sistema, fora o benefício de ganhar dinheiro com a madeira dentro do sistema, a gente, se tiver escala, pode empacotar uma carne e vendê-la com selo verde. Já que o marketing está tão agressivo ambiental contra a emissão de metano do gado,
a gente pode atingir essa meta. Então, como é que funciona? As árvores crescem, absorvem o carbono, mas também outros gases, e liberam oxigênio através da fotossíntese. Então, podemos dizer que as plantas, enquanto vivas, são estoques de carbono. E se a gente vai serrar, esse estoque não vai retornar de novo ao meio ambiente. Se a gente queima, a gente tem neutralidade de carbono, porque a árvore cresceu, fez fotossíntese, absorveu o carbono, liberou oxigênio. Quando eu faço carvão, quando eu faço fogo, esse carbono é liberado novamente. Quando a árvore decompõe porque ela morreu, ela libera novamente o carbono. Mas se eu vou para a indústria de modelaria, esse carbono está ali estocado em forma de porta, em forma de caibro, em forma de uma mesa. Algumas frases. As florestas plantadas precisam ser reconhecidas em novas políticas climáticas. Então, quando a gente fala de painel do clima, a floresta tem que estar nesse assunto. Mas é muito importante, igual parece do Pedro, que a gente só pode pensar no verde na floresta quando a gente, produtor rural, não está no vermelho. Se a gente está perdendo dinheiro no campo, a gente vai vender a mata nativa e vai continuar devastando. Então tem que criar alguma contrapartida para que venha recurso para a gente manter as áreas de preservação. E as florestas plantadas são grandes aliados do planeta. As tecnologias que a gente usa, a mecanização, a gente tem aqui um subsolador que já vai com fosfato, e aquele implemento ali atrás é chamado asa de andorinha. Ele aumenta o poder do subsolador, estorrando mais, quebrando mais o terrão dentro do suco. A gente está diminuindo a mão de obra. A gente tem um implemento que faz os plantios, aquela pessoa está ali atrás, só repõe as mudas que estão sendo plantadas sistematicamente por esse implemento. E quando a gente fala de integração, a gente está plantando o eucalipto ou a árvore ou a silvicultura no ambiente mais hostil que ele pode ter de competição, que é o braquiária. Não tem lugar pior para um plantador de eucalipto entrar e plantar do que o braquiária, porque ele é muito agressivo, ele regenera demais. A gente aplica o herbicida, ele não dura os 90 dias, ele com menos período, ainda mais numa região chuvosa igual essa. Então a gente faz o uso do herbicida pré-emergente, que ele garante de 60 a 90 dias não germinação dentro da linha. A gente limpa a linha dessa forma, a gente deixa ela sem nenhuma vegetação ali aparente e a gente aplica como se fosse o glifosato, o herbicida normal pós-emergente. E ele não deixa que o banco de semente venha. Então a gente consegue um arranque inicial de 60 dias a 90 livre de competição. A nossa finalidade, como eu falei, é madeira para serraria, por causa dos períodos de intervenção e novos plantios. Quanto mais longo, mais favorece a pecuária. E o plantio é feito em passagem de braquiária. Por que o eucalipto? O eucalipto é a planta de maior incremento de crescimento que existe. Então eu preciso tirar o gado só 6 meses. É viável contra as espécies? A gente pode fazer um projeto de técnica, estava conversando com o Dona Dona outro dia sobre isso, mas a pessoa vai ter que aceitar um tempo maior para a introdução do gado, porque a gente precisa que essa árvore seja robusta o suficiente para aguentar impacto. O gado que está lá, ele vai estar batendo nessas árvores, um boi vai brigar com o outro, empurrar em cima de uma árvore. Então a gente aceita uma quebra de 1%. A gente tem que entrar, para fazer a introdução precoce de gado, a gente tem que entrar dentro da área e contar o número de árvores quebradas. Se foi 1%, a gente tolera a permanência dele. Se ele começar a quebrar mais do que 1%, a gente vai ter prejuízo econômico e a gente tira o gado. Então, para se conseguir um período curto, a gente tem que introduzir o plantio na época do início da chuva, em setembro. A gente aduba ele com bastante intensidade, faz 3 adubações de cobertura, fora o fosfato na cova, a gente aduba no plantio e de 60 em 60, 70 em 70 dias, a gente faz 3 adubações no período chuvoso
para entregar na entrada da próxima seca já com 3 metros de altura, 2,5 a 3 metros de altura, e poder introduzir bezerros. Então aqui essa é uma área que está prestes a ser entregue para o gado, com 6 meses, o gado entrando nela. É muita massa seca que a gente tem, a gente dá um prazo legal de descanso para o pasto, mas essa não é a melhor comida na entrada não, eles preferem um capim mais verde e menor. Aqui a limpeza que a gente tem que manter o tempo todo dentro da linha, a gente não pode ter competição, o eucalipto não tolera, nenhuma árvore tolera disputa por nutriente. A gente faz a desrama também. Para que a gente faz a desrama? Para evitar a presença de nós. Quanto mais limpa a madeira, a gente chama madeira clear, madeira sem nós, mais ela vale. Então a gente tem uma foto de uma madeira extra classe e uma de terceira classe. Aquele buraquinho que a gente está vendo é um galho, que não foi tirado da árvore. A árvore vai crescendo e se alargando através dos anéis, e se a gente tem um galho, esse galho fica furando todos esses anéis e faz o galho. Com aquele nó, a gente tem dificuldade de ter régua larga. Como é que a gente faz isso? A gente usa um serrote, conduz uma primeira deslama com 18 meses e conduz a segunda deslama com 30 meses. Tem gente que levanta mais a deslama. É um pouco polêmico esse tema. A gente quer muita precocidade, então dentro da nossa cultura a gente entende que até 6 metros seria uma altura boa, porque eu quero tirar a árvore com 12 anos. Agora, se eu tomar uma decisão para tirar a árvore com 18, 20 anos, vale a pena se conduzir a deslama mais alta. Por que eu não faço mais de 6 metros? Porque ela vai estar fina e não vai ser madeira serrada acima de 6 metros, porque eu vou querer ela muito jovem, e aí não vai adiantar desramar acima de 6 metros e um diâmetro de 15, 18, dessa forma. Aí a desrama, toda essa forragem fica ali incorporada pelo solo, seguindo os nutrientes, a área desramada. O serrote é um serrote importado especial que ajuda na qualidade do corte e na produção. A gente então tem um aumento do número de réguas de primeira, a gente agrega um valor, porque eu não vou entregar uma madeira para a serraria que vai ter uma bifurcação. E a bifurcação, a gente sabe, quando ela existe na flora, ela perde uma boa parte da sua parcela. É como se fosse um boi que machucou um quarto, por exemplo, que está manco de uma perna, e você vai vender para o frigorífico e fala, não vou te pagar preço cheio nesse boi porque eu vou perder essa parte dessa carne. Então a gente estima que a gente vai ter 20% de preço a maior através disso. Com isso a gente aumenta o número de árvores serrarias, a gente corrige inicialmente qualquer bifurcação e a gente diminui o risco de incêndio, porque desramando você levanta a copa, você tem um gado mantendo um capim baixo, a copa alta. O problema das florestas é o incêndio de copa, que ele é mais severo e prejudicial. Então, vou falar um pouquinho sobre como é que está o mercado. A gente tem um crescimento da população no mundo e aumento do poder de compra. A gente precisa produzir mais, cada vez mais. Aqui é uma projeção da população do Brasil de 190 milhões. Como que foi a curva? Na verdade, não é projeção. Como foi a curva de crescimento da população brasileira? E a gente vai crescer até o ano de 2040. Em 2040 a gente sai de 190 para 225 milhões. A gente vai precisar de mais comida, vai precisar de mais madeira até esse ano. A projeção é que essa curva em 2040 pare e a gente comece a diminuir o índice de natalidade. No mundo, a gente já são 7 bilhões. A gente foi crescendo muito rápido. Em 1927 a gente tinha 2 bilhões. Aí a gente foi para 3, 4, 5, 6, 7 em menos de 6 anos. E a gente projeta 19 bilhões em 2050. Então vai ter muita gente demandando por produtos. Agora eu vou entrar nos números. Voltando para a nossa realidade, eu expliquei o panorama do cenário. O panorama é de crescimento de população, aumento de demanda por produtos,
por produtos da agropecuária e por madeira. Agora, como é que eu entendo o que o componente arbóreo do sistema silvopastoril vai trazer de incremento de receita para dentro da propriedade? Eu coloquei ali que uma propriedade rural tradicional gera R$450 por hectare por ano com gado de corte. Como é que eu calculei isso? 3 arrobas líquidas, o boi vai engordar 5 arrobas, 2 arrobas eu vou converter em custo de mão de obra e insumos, e eu sobra 3 líquidos. Eu coloquei uma taxa de rotação média de 1,5. Então eu cheguei a 4 arrobas e meia vezes R$100, 450. O eucalipto para energia está receitando 1.000 ao longo dos 3 cortes em 18 anos, ele dá R$1.000 líquido hectare ano, e o sistema silvopastoril está 4.100, 9 vezes mais do que a pecuária solteira. Então, o sistema, como é que ele produz 4.100? 450 hectares ao longo de 12 anos gera uma receita de 5.400. R$220 por árvore e 200 árvores para serraria que eu vou vender, 44.000. E gera um valor próximo de 50.000, dividido por 12 anos, próximo de 4.000. Como é que eu entendo que a árvore vale? Ali está errado, tá, gente? É 220. Eu vou ter 2 peças de 3 metros cada uma. Eu vou ter um diâmetro aproximado de 35 a 40 centímetros. Essa árvore está crescendo 4 centímetros por ano. Então, eu vou ter 2 peças para tora. A primeira aqui é o filé mignon e a segunda que é uma peça de menor valor. Acima de 6 metros vai ser lenha. Então, do 6º metro até o 24º metro eu vou vender como lenha. Essa madeira está sendo vendida numa faixa média de R$170 o metro cúbico na minha região. Eu vou ter 1 metro cúbico nessas 2 peças, então vai me gerar R$170. O restante, eu vou ter 2 metros de lenha a R$25 e vamos fazer o restante R$50 para os 220. E aqui eu calculo a taxa de retorno sobre o componente florestal. Ali eu botei o fluxo de caixa. Eu gasto mais, eu pessoalmente gasto mais no plantio de uma muda dentro do silvopastoril do que quando eu planto eucalipto solteiro. Eu coloco mais comida nessa muda, porque são só 250 árvores por hectare. Se eu começar a densar muito, acima de 300, 400 árvores, eu começo a ter um sombreamento na pastagem e perco a área de pastagem, porque muita árvore, pouca luminosidade na forrageira, e essa forrageira não vai desempenhar bem. Então, normalmente eu gasto R$5 por muda no eucalipto solteiro, e nesse eu vou gastar 8, porque eu vou adubar mais. E aí, as saídas estão ali totalizando um custo por hectare de 2.200 e um retorno do 12º ano de 44.000, me dá uma taxa de retorno de 29% ao ano. Se eu não conseguir em 12, eu simulei vinculado com 15 anos, essa taxa cai com as mesmas condições para 22,5%. Então, um investimento difícil da gente se encontrar um outro. Eu tive uma sensação que a cultura do eucalipto aqui, da madeira de floresce plantada para serraria, ela não é tão cotidiana. Eu separei alguns números lá da minha região para a gente tentar entender como é que isso funciona em outros mercados que são mais ativos na venda de madeira jovem para serraria. Aqui a lenha é vendida a R$27 por metro cúbico. A gente tem um torete, olha só o que a gente serra. A gente serra torete de 18 centímetros de eucalipto. Eu fui numa serraria ontem, eu fiquei impressionado com o que a gente joga fora aqui de casqueiro. A gente pega uma tora de 50, 60 centímetros, ele foi laminando ela até chegar no cerne. Ele tirou um casqueiro, porque a peça sempre é redonda, e ele vai laminando ela do lado. Ele tirou 1, tirou 2, tirou 3 pedaços. E eu perguntei, o que você vai fazer com isso? Ele falou, lenha. E eu falei, gente, ele jogou madeira nobre e eu estou aproveitando isso lá de eucalipto. Então a gente pega um torete desse, que é moirão, e serra ele para fazer pallet. A largura da madeira
é vendido a R$60 o metro cúbico. As toras que a gente está querendo são essas, a gente já vendeu algumas lá na fazenda. Isso é madeira de eucalipto, vendido R$200 o metro cúbico em pé. O que a gente faz com esse eucalipto? A gente faz um subproduto com valor de R$600 o metro cúbico cerrado. Ele compra de mim a 200 em pé, ele tem um custo de transformação e a perda, porque 1 metro cúbico de uma tora não gera 1 metro cúbico de madeira serrada. Então ele tem uma perda de eficiência. E ele ganha R$200 nessa operação, ele ganha 1/3 na serraria. Então a gente está falando de madeira ruim. Olha o tamanho do aproveitamento dessa peça que a gente tem. Isso aqui tem 2 centímetros de diâmetro. Então a refilaria lá é extremamente otimizada. E a gente faz o pallet, que é muito usado. A R$600 a gente faz a cama box. Todo mundo adora esses colchões aí novos que não tem cama, que a gente bota em cima. Como é que é feita a estrutura? De eucalipto. Em um barro, lá na minha região, serra eucalipto e faz a cama box e vende R$600 o metro cúbico. A gente faz régua, moirão fino a R$600 o metro cúbico. A R$700 a gente tem a parte de caipa e ripa, o metro cúbico, também madeira fina. A 1.200 eu já tenho os postes de 10 metros de altura por 27 de diâmetro e eu tenho as réguas tratadas. A gente está tratando régua lá também, trata moirão no autoclave e trata as réguas de eucalipto para elas terem uma durabilidade melhor. Agora, quando a gente coloca marcenaria na história, a gente tem um salto que parece madeira de lei. A gente tem aquela porta, ela consumiu 0,05 metros cúbicos para ser feita e ela custa R$89. Quando a gente pega 89 e divide por 0,05 metros cúbicos, a gente vai para um preço de 1.780. E é uma porta simples. E quando a gente tem uma porta incrementada, igual aquela desenhada, ela sai de R$89 e vai para R$192 porta de eucalipto. E vai gerar um valor agregado de 3.840. Ou seja, é uma madeira nobre também, é só trabalhar ela. Aqui está o telefone da serraria, onde eu cotei os preços e tirei as fotos. Fica em São João del Rei, terra histórica lá. Se alguém quiser depois pode anotar, eu passo. E aqui são os eucaliptos da minha região, que tem maior diâmetro. Não é isso que a gente vai vender, não é isso que está querendo o sistema silvopastoril. A gente está falando aqui de peças de quase 1 metro de diâmetro. O que eu quero é de 30 a 40. Eu trouxe essas fotos justamente para explicar que existe serraria de eucalipto e que ele é difundido. E eu não estou defendendo o eucalipto como sendo a única possibilidade, não. Eu estou dizendo que a rapidez que ele consegue, a eficiência dele é um pouco melhor. A gente pode fazer com pinos, com teca, com móvel, com palicato. A gente vai ter um tempo maior para introduzir o gado, um tempo maior talvez para obter madeira de serraria, mas quando eu jogar na planilha lá atrás a parte de retorno, quando eu jogar lá, não vai ser mais 44 mil se for uma teca, vai ser 90 mil como a gente simulou ontem. Então esse resultado vai dar um salto também significativo. Então tudo tem seu ônus e bônus. Por que eu falo mais de eucalipto? Porque a minha região não aceita teca. O regime de chuva da minha região são 1.000 milímetros por ano. A teca não vai bem lá. Então o módulo não vai bem. Eu estou num lugar que o pinos vai relativamente bem e quem é o carro-chefe é o eucalipto. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre o gado que a gente tem. Eu acabei a parte de madeira. A gente tem o gado branco na região, a gente tem uma carne de melhor qualidade do Nelore. E, de novo, tendo uma propriedade restrita, que a propriedade são 381 hectares, a gente tem que tentar agregar valor também na carne. Então, gado branco da fazenda. Aqui
aqui o marmoreio de carne, a gente procura uma carne de melhor gordura entremeada, de melhor marmoreio, e a gente está conseguindo um plus de 10% em cima dessa carne. Deu fome agora. Aí as marcas de carne. Então, é viável trabalhar no novo cenário da economia ambiental. O Brasil, gente, é um dos poucos países do mundo que tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro e ser mais eficiente na economia de baixo carbono. A gente vive aí, estou até me contradizendo um pouco a palestra do meu amigo de ontem, mas se o cenário, se o mundo entende que a gente tem que ter uma economia de baixo carbono, e se a gente tem nossas metas, de todos os países do mundo, os países desenvolvidos não têm para onde correr muito. Eles vêm aqui e compram crédito de carbono nosso. Então é bom que a economia de baixo carbono chegue. É bom que a gente se adeque nela e a gente vai aumentar o diferencial competitivo do Brasil em relação ao mundo. E a gente consegue aumentar o lucro por hectare colocando a floresta nessa história. Para terminar, todas as grandes civilizações do mundo se iniciaram ao redor do tronco da primeira árvore. E a maioria delas desapareceu com o tronco da última. Então, onde tem madeira, a gente viveu. E é possível fazer o bem e gerar riquezas. Obrigado, gente.